Fala pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do Café com Emergência, em mais um quadro por dentro das residências. Eu sou o Fernando, eu tô aqui com ele, meu fiel escudeiro, Rômulo Torquato. E aí, Rômulo, como é que você tá? Fala, Fernando, tudo na paz? Cara, por aqui tudo tranquilo. Mais um diazinho de frio em São Paulo, tomando aquele cafezão. E hoje vamos conversar com quem, Fernando? Hoje a gente vai conversar com o Pedro, que é R3 do HCPA lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, Pedro, como é que você tá, cara? E aí, gente, tudo bem? Bom dia, diretamente de Porto Alegre. Aqui também tá friozinho, um cafezinho para esquentar. Boa, é isso aí. Boa. Ô, Fernando, e para não perder a tradição, para começar, vou perguntar para você, mas já vi que o Pedro tá acompanhando a gente ali. O que que você tá tomando de café hoje, Fernando? Ó, hoje eu fiz um método diferente. Eu costumo sempre, ou eu passo um expresso, ou eu faço na V60. Eu fiz a Aeropress hoje. E hoje eu fiz aqui, ó, um cafezinho maneiro. Esse é do Beto Origens, a gente já postou. É uma torrefação lá de Barra Bonita, cara. Esse café aqui é um Catuai, da fazenda Jangada, de Cabo Verde, lá no sul de Minas Gerais. É um natural fermentado, cara. Perfil sensorial de rapadura, uva verde, frutas vermelhas, vinhoso. Bem gostoso, cara. E você, tá tomando o que aí? Cara, eu fiz um cafezão aqui, uma receita um pouco maior que eu tô com meus pais hoje em casa. E fazer uma receita grande, minha receita é na V60, né, então passei na V60, cara, não trouxe o saquinho, ficou lá na cozinha, que vacilo. Mas é um catuai amarelo, cara, café aí de 86 pontos, uma torra clara, café muito bom mesmo. E você, Pedro, E você você vai nessa vibe, assim, de toda essa frescura pra tomar café ou é café? Cara, E eu gosto sem bastante, grandes hã, mas em casa, casa de residente, né? Eu sou feliz no simples. Eu vou de Melita mesmo, que é o prático, rápido, foi o que eu passei antes de começar. Mas boa, assim, cara, ir numa boa. cafeteira, uma cafeteria, é um dos meus hobbies. Mas fica assim, é algo esporádico, né? Vocês que Não dá pra já tem um RQE, é diferente. É isso E a aí. galera do HCPA curte um café? Sim, pô, toda a vida. Toda a vida tem que ter um cafezinho. Sempre alguém que tá numa sala um pouco mais tranquila tem que passar um café, né? Até o café até eu comentei com um colega que é aquele abraço sem abraçar. Ó, passei um café pra ti, o plantão tá ruim, mas ó, tem um cafezinho quente, tá aqui na térmica, pega um copinho, toma, dá um 10 e aí continua. Boa, boa. É, não, cara, o café no O... plantão, inclusive agora eu e o Fernando a gente começou a dar plantão junto. Ontem foi o nosso Até primeiro que enfim. plantão, até que enfim, foi o nosso primeiro plantão, como 2 emergencistas de verdade, que eu já trabalhei com o Fernando, mas em posições que ele era residente. E agora nós somos 2 emergencistas dando plantão. Eu levo o meu kit café, aí a gente pegou um tempinho que deu um espaço ali, cara, passamos um café com direito a tudo, balança, termômetro, cronômetro, moagem e tal, pô, ficou sensacional. Inclusive a galera que acompanha aí tá perguntando como é que faz um bom café no plantão, qualquer hora eu vou gravar o kit que eu montei aí, o Fernando também tem alguns materiais de café na rua, né, portáteis, e a gente mostrar pra galera como é que a gente desenrola nisso aí, né, A Fernando? gente, a gente vai desenrolar esse. Vamos fazer um videozinho pra mostrar pra galera, porque é interessante, né? Às vezes a galera fica pensando, ah, nossa, mas é muito complexo, vai dar muito trabalho. Às vezes não vai, né, cara? E o tempinho que dá ali pra fazer isso, esse ritual, cara, isso que é importante, sabe? Eu lembro, assim, muito da residência, da época que a gente juntava na copa da cozinha, assim, pra passar o café, cara. E, cara, que momento importante, assim, sabe? Aquele momento que você geralmente não vai falar de medicina, que você vai falar de outra coisa, mas tá ali com aquele cafezinho na mão, juntando a galera. Sempre chega uma pessoa a mais e fala assim, pô, tomando um cafezinho, chega aí. Então, cara, isso aí é importante. Mas dito isso, Pedro, conta pra gente, cara, quem é você, de onde você vem, por que que você escolheu fazer medicina de emergência? Conta pra gente. Tá bem. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou natural de Santa Catarina, uma cidade, digamos, não grande, mas também não é pequena. A minha cidade é Gaspar, fica. Dificilmente o pessoal conhece, mas fica entre Itajaí, que é no litoral norte, e Blumenau. Fica bem no meio do caminho entre essas duas cidades que são um pouco maiores. Aí fiz faculdade ali do lado, que é em Blumenau, formei na regional de Blumenau. E aí depois vim fazer residência aqui no Clix. Foi em 2024, que eu entrei. 24, isso, que eu entrei. E aí
Formei 23, metade do ano. Trabalhei 6 meses numa unidade, numa UBS, no interior de Santa Catarina. E aí depois disso passei na prova e vim pra cá. E Boa, show como de é que bola, foi hein. sua escolha, assim, cara? Você teve contato com alguém da medicina de emergência? Você descobriu esse universo emergencístico aonde? Então, sim, como a maioria das faculdades, né, eu não tive contato com emergencistas quase durante a faculdade. Eu, na verdade, a minha ideia inicial de residência era fazer clínica e aí trabalhar no PS. Esse era meu plano, que era o que o pessoal fazia, assim. O pessoal fazia clínica e aí trabalhava no PS. Eu sempre tive, assim, uma, um gosto pelo pronto-socorro. Eu fazia estágios extracurriculares durante o ciclo clínico e o internato tipo, durante essas rotações em hospitais um pouco menores na região ali de Blumenau. E aí depois, assim, eu tive por um momento eu achei que eu ia fazer intensiva, porque assim, o que eu curtia mesmo era esse paciente um- com assim, um critical care. E aí, no meu optativo da faculdade, eu acabei dividindo metade do optativo na intensiva e metade na medicina de emergência. Eu lembro que uma vez o Guilherme Rezner, sabe, o Uhum. Gui Rezner, ele é de Itajaí, ele trabalha no aeromédico, e ele levou um paciente para Blumenau, era um TCE, que a gente era referência na situação. E aí eu lembro que, tipo, esse foi o primeiro contato que eu tive com um emergencista, assim. E depois eu conheci uma residente de um serviço que é ali de Joinville, que é onde teve em residência de medicina de emergência, e aí eu dividi. Fiz metade do optativo intensiva e metade em emergência, e assim, tô fazendo emergência hoje porque A gente acho já que tá sabe a claro, história né? daí, né. E onde que você fez É, esse optativo de emergência? eu fiz Lá em em Joinville Joinville? mesmo. Em Joinville? Joinville, eles têm residência lá no Hospital Hans Dietrich. É uma residência que já tem acho que 5 anos, 4 ou 5 anos já. Hã, E foi onde que eu me apaixonei pela especialidade. Cara, eu tenho eles têm uma sala vermelha lá muito legal. Muito, muito legal. um colega que tá fazendo emergência lá, que eu conheci através do SAMU Bragança, tá lá Quem que é? em Join a pessoa, eu tô esquecendo o nome, é a Tainá, Tainá, se não me talvez? Tainá engano. É a Motim, né? Tainá, Tainá? Tainá, Tainá. Sim, Tainá conheço Motim, ela. isso aí, obrigado. Obrigado por me lembrar o nome, eu estava com medo de errar. Conheço. Mas a Tainá. A Tainá, Ela. quando eu era que a gente rodava no Santa Marcelina no SAMU de Bragança, e a Tainá quando ela se formou, ela começou a trabalhar no SAMU, né, e eu lembro dela ter muita dúvida, assim, cara, emergência, não emergência, e no meu R3 eu troquei um papão com ela estava em dúvida entre emergência e cirurgia geral. Eu dei todos os prós e contras da emergência, da cirurgia geral não dei muito pitaco, afinal não sou cirurgião, mas ela acabou, acho que sendo enganada pelas minhas mentiras. Olha, deu certo, cara. Ela tá. Quando eu passei ano passado ainda, e ela era R3. E ela formou agora, né? E eu troquei Aham. uma ideia com ela também. Ah, super querida ela. Ela já é até contratada ali do hospital. Pô, que legal. Então, ela tá, me parece que tá bem, assim. Ah, ficou, acho que o teu conselho deu certo, Romulo. Que bom, que bom. Mas isso aí. E cara, como é que você escolheu o HCPA, Pedro? Foi a única escolha? Fez outras provas? Fiz, Como eu, que você chegou aí? eu fiz. Então, a minha ideia era ficar no sul, assim. Eu queria estar perto, ou pelo menos minimamente perto da minha família. Então eu fiz as provas de emergência, de residência de emergência, de Curitiba para baixo eu fiz todas que tinham disponíveis. Então eu fiz, na verdade de Curitiba eu fiz PUC, acho que é PUC, PUC que tem lá, fiz a prova da PUC, e aí eu joguei para a prova da ANRIDS, que é uma prova que tem residências do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Eu fiz para Joinville, fiz pro Celso Ramos e, e fiz também acho que pro GHC eu fiz também, que é uma prova que é o Grupo Hospitalar Conceição. E pro HPS, daqui, né, pela Anhix, Aham. e fiz a prova do Clínicas, que é uma prova separada. E Boa. como foi escolher? Cara, então, eu dei sorte, assim, eu consegui ser chamado em vários locais. Inclusive fui chamado em Joinville, onde que
eu escolhi fazer emergência e eu fiquei dividido, assim, entre HCPA e Joinville, mas no final das contas, aqui, assim, Porto Alegre, até a Ana já comentou sobre o quão histórico é para a especialidade aqui a cidade, e realmente tem, por uma questão de tempo de especialidade, de residência aqui, tem coisas que estão mais é, Maduras. maduras. A palavra é maduras. Então, acabei vindo para cá e, assim, não me arrependo da minha escolha, assim. Acho que foi uma escolha certa. Justo, justo. Maravilha. E, cara, quando você escolheu fazer, assim, você conhecia alguém do HCPA, assim, que você foi lá, trocou uma ideia, falou assim: "Cara, conhecer melhor esse serviço aqui, vamos ver como é que tá estruturado". Como é que foi isso? Cara, é pior que não. Eu, assim, eu sabia por um papo de que a residência do HCPA e do HPS eram meio que juntas e que se tu entrasse em uma, assim, papo de corredor e, assim, enfim, de ver, assim, às vezes algumas conversas e vídeos. Ah, é uma residência junta e se tu entrar em uma, tu vai entrar na outra por consequência, né? Tanto que, por, assim, só saber de nome, eu conhecia o HPS mais do que o HCPA, mas acabei pensando, vou tipo, entrar no HPS e qualquer coisa eu entro pelo HCPA, algo nesse sentido, assim. Então, mas eu não conhecia ninguém, até, assim, se até deixar meio que aberto que foi uma falha, assim, eu poderia ter mandado mensagem que com certeza alguém da residência conversaria comigo, que é o que a gente acaba agora, eu dentro da residência, vendo assim o Instagram da o pessoal do Instagram que cuida do nosso Instagram, sempre fala, tem fulano de tal que quer falar sobre a residência, né? Então, eu acho que a gente tem até esse canal agora aberto para quem quiser, mas no meu caso eu fui meio que na cara e na coragem. Eu nunca tinha vindo para Porto Alegre, eu vim para cá a primeira vez para fazer a entrevista do HPS porque eu também cheguei a fazer a entrevista do HPS, e aí foi a primeira vez que eu vim, e daí depois disso me chamaram no Clínicas, e aí eu vim pra cá em seguida depois pra ver as questões, né, de mudar de cidade, apartamento, enfim, se organizar pra começar mesmo a residência. E como é que foi esse processo, assim, de se mudar para ir? Porque a gente ouviu um pouquinho da Ana falar, né, que é uma cidade também que é uma capital, os valores são um pouquinho mais altos, né, mas escutar um pouquinho da sua opinião também, como é que foi esse processo para você? Aham. Então, a Ana já morava aqui em Porto Alegre, né, então, talvez ela fez faculdade aqui, né. Eu que vim de fora, realmente, assino embaixo, é caro para morar aqui. E, assim, por comparação, eu morava em Santa Catarina, no interior, e, num apartamento com 3 quartos, né, e o valor do aluguel é o mesmo que eu pago aqui num apartamento super menor, só que bem localizado. Então, realmente, é mais caro de morar aqui do que no interior ou até mesmo em Santa Catarina. E eu acho que isso é importante também, quem pensa em vir para cá, de se organizar, né? Eu acho que é, é uma cidade grande, uma cidade que tem trânsito, uma cidade que, para tu morar um pouco mais perto do hospital, tu vai ter que investir um pouco mais. E você tem que estar ciente que isso vai acontecer, né? Não tem muito milagre. Assim, até quando eu cheguei aqui, eu conheci vários apartamentos, aquela coisa. Mas, cara, no final das contas, não tinha muito como fugir de um valor que, para a nossa bolsa de residência atual, é um valor que, assim, salgado, né? Uhum. Então, realmente isso é verdade, assim, o custo de vida aqui é mais caro, aluguel, mercado, tudo é um pouco mais caro. Show. Que é a minha realidade lá, né? Eu não conheço São Paulo, eu não tenho muita vivência de São Paulo. Todo Ai, mundo fala que São cara, Paulo também não é barato. São Paulo eu E acho que é mais caro do que Porto Alegre até. Eu fui fazer meu optativo em Porto Alegre, né, eu fiz meu optativo no último mês de R2 no HPS, e eu tenho a impressão de que São Paulo consegue ser mais caro que Porto Alegre. eu imagino que seja mais caro. Mas É, pra e minha eu acho que também realidade. tem a questão da distância das coisas também, né, muitas vezes, cara, a gente não consegue, né, a maioria das residências não consegue concentrar tudo em um único hospital pra, tipo, exatamente todos os meses você saber que você vai estar ali fazendo aquele mesmo trajeto, sabe. Eventualmente você vai ter um estágio que vai ser, tipo, 1 hora da sua casa, independente de onde você tá morando, sabe, então não tem muito jeito. Eu acho que São Paulo também é isso, né. E cara,
Para falar um pouquinho agora sobre o HCPA, conta pra gente, quando que começou a residência? Quantas vagas que a gente tem hoje em dia? Como é que é o processo seletivo? certo? A residência começou logo quando virou especialidade para nós ali, 2016, né. Ali é que a residência começou. Claro que, no começo eram menos vagas, acho que eram, se eu não me engano, eram 2 ou 4, e agora nós somos em 6 residentes por ano do HCPA. Acaba que, no final das contas, a nossa turma por ano, eh, somos em 12, né, porque como já é bem sabido, a gente é meio que uma residência conjunta e, tipo, realmente nós somos R iguais entre nós, assim, então são 12, vagas do clínicas e 12 do HPS. Por enquanto é isso, assim, acho que não tem previsão de aumentar, nunca falaram nada a respeito, assim, enquanto eu estava na residência, acho que vai manter essas 6 vagas. Ó, espera, são 12 de cada ou é 6 de cada totalizando 12? Não, desculpa, são 6 de cada totalizando 12. Isso aí, desculpa, Boa, boa. talvez eu me expressei mal. É. Então, e só um adendo aqui para quem nos ouve, talvez esse papo seja meio réplica do que a gente já conversou com a galera do HPS, afinal são 2 residências que têm uma grade muito parecida, mas aqui a gente vai tentar focar um pouquinho nas peculiaridades do HPS, então, Do pô, você HCPA, já no ouviu caso. HCPA. do HCPA, boa. É isso aí. Ô Pedro, e cara, conta pra gente como é o HCPA, tipo, como que é o hospital? O que é o HCPA? É um grande hospital, um pequeno hospital? Qual que é o perfil de paciente de vocês? Como que funciona a vida aí dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre? O HCPA, assim, é um grande hospital. Junto com o Hospital Conceição, são os 2, e a Santa Casa são os 3 maiores hospitais de Porto Alegre. Ele é um hospital com um perfil, eh, de, eh, de pacientes bem complexos, assim, dificilmente, um atendimento no clínicas é uma dor de garganta. Se for uma dor de garganta, é uma dor de garganta no paciente que recém foi transplantado, que está com e que ele tem mais 4 comorbidades e usa 20 comprimidos por dia. Então, É. assim, nunca é uma coisa, assim, nunca não, né, mas assim, o perfil de pacientes é um perfil muito complexo, né. É um hospital que tem todas as especialidades, tem sub dessas especialidades, tem fellow dessas especialidades, então, é um hospital quaternário, né, que oferece, eh, um um nível de complexidade de casos para os residentes bem legal mesmo, assim. Assim, nunca é de boa. A gente passou da porta ali, é uma coisa que vai ter um grau de complexidade maior do que o habitual, sabe. Tipo, a gente fica brincando assim: "Pô, só podia ser aqui", ou e claro, não é um viés nosso, mas com certeza tem hospitais com a mesma complexidade, né, mas aqui o Uhum, Clínicas, ele tem, assim, o nível de complexidade é muito alto nesse paciente. boa. É um Cara, hospital que ontem eu eu acho que tem, desculpa, eu acho que são 800 ou 900 leitos. Eh, Na emergência, na teoria, posso estar te mentindo ou jogando baixo, tá, mas se eu não me engano, no geral são 70 leitos oficiais, que nunca são só 70, é igual mas isso é em coração qualquer de lugar. mãe, né, igual coração de É, mãe, cabe mais, é, né. sempre O mais, assim, sempre É. mais de 100, assim. Ontem eu estava conversando com o Fernando e já ouviu aquela teoria da navalha de Ockham? Como é que é o nome, Fernando? Oca. Ockham, né. Já ouviu falar nisso? Não, pior que não. Cara, Do que é? a navalha de Ockham é meio que acho que é uma teoria mesmo, né, Fernando? Não sei se é uma teoria, um pensamento, uma É um elucubração, sei princípio lá o que é. lógico, assim. Um princípio lógico, bem colocado, que diz que a hipótese. Pô, deixa eu tentar lembrar aqui, eu sei mais ou menos, vai, em palavras bem Diante simples. diante de múltiplas explicações possíveis para o mesmo fenômeno, geralmente a mais simples é a mais correta. É. E isso se aplica à medicina, assim, tipo assim, você pega um paciente que tem um quadro clínico bizarro, várias coisas explicam aquele quadro clínico, né,
mas se a gente levasse isso para medicina, talvez a hipótese mais simples é a mais provável. Então, o cara tem uma dor no peito e chegou aqui assim e tal, qual que é a hipótese mais provável? É infarto, mas talvez o HCPA seja um lugar desses que não respeite a navalha de Ockham. A hipótese mais simples talvez não é a mais provável, talvez não seja só um infarto, é um minoca com não sei o que virou outra coisa. Eu acho que o HCPA é um daqueles serviços que o mais simples nunca é o que acontece, sempre tem algo por trás. É, eu acho que eu concordo totalmente, assim. É claro que a gente às vezes tem que simplificar também, no sentido, cara, espera aí, vamos voltar para a base e usar esse Vamos ser princípio lógico que objetivo. vocês falaram, né. É. Eu acho que sim, mas, como, os pacientes, num geral, que estão vinculados ao hospital e que acabam sendo atendidos na emergência, eles têm é o paciente da genética que tem uma síndrome rara, que tem no Brasil 3 pessoas que têm essa mesma síndrome. Ou Uhum. e que em todo caso é para fazer tipo assim, um paciente que não tem essa condição genética, o tratamento é X e obviamente é X. E aí para ele o X nunca vai funcionar e e tu tem que dar uma coisa totalmente contraintuitiva, Tem que né, ser o Y que então ninguém pensaria, né. É, isso, é justamente saquei. isso. Justo. Mas cara, apesar de toda essa complexidade, o HPS tem uma peculiaridade bacana, que ele é um hospital eminentemente clínico, né, não é um O hospital que recebe trauma, né. o HCPA, né. Isso, É, aham, eu tô confundindo os isso. 2 aqui, né. Mas tá Eu tudo achei bem, que porque a gente é quase uma coisa só, tá. e principalmente pra nossa residência. Não nas outras, mas na nossa não vejo Hã. problema. Então, realmente, é muito difícil a gente atender trauma ali. Eh, Claro que sempre vai ter uma queda da escada, que acaba que a gente que atende, né, isso infelizmente são eventos adversos do hospital que fogem um pouco ao nossa controle e que a gente tem que atender, né, então Uhum. e isso também é legal, porque como a gente está habituado a atender esse tipo de paciente no HPS, cara, é uma barbada, entendeu? Tipo: "Ah, tá, beleza, é um trauma, tá bom, é um trauma, a gente sabe, do outro lado da rua é normal a gente atender, aqui vai ser normal a gente atender". É. Então isso é uma coisa que também é algo legal, assim, da residência que, por mais que o nosso perfil de hospital e de emergência é clínico, nossa formação é completa, então a gente não se mexe em atender trauma. Atender Hum. trauma, do outro lado da rua a gente atende aqui Bom, também. explica aí pra galera que não acompanhou o episódio do HPS, como é que o emergencista do HCPA sai completo sabendo atender trauma, sendo que o HCPA não recebe trauma. Como que funciona essa história de atender o trauma do outro lado da rua pra quem não acompanhou a história do HPS? Uhum. Só localizando, assim, para quem não é de Porto Alegre, o HCPA e o HPS ficam a 2 ruas de distância uma da outra, assim, sei lá, 150 metros. Caminhando 5 minutos, ainda porque tem 2 sinaleiras e elas ficam abrindo e fechando. Então, como a residência a gente trabalha é uma residência conjunta, então parte da nossa formação, assim, pelo menos 40 a 50% de quem tem vínculo com clínicas, passa no HPS, então faz plantões, trabalha no HPS, então atende trauma, no HPS. O HPS é um serviço, referência de trauma para Porto Alegre, e como, a gente roda ali, a gente acaba tendo uma formação, de trauma, assim, no sentido completa, porque a gente atende trauma no HPS e a parte clínica a gente acaba atendendo no clínicas, assim. Claro que o HPS é um hospital geral, então a gente atende clínica lá também, mas assim, o a cereja do bolo, assim, o principal do HPS é a gente atender trauma, seja ele qual for. Por isso que eu acho que eu quis dizer o completa foi nesse sentido, assim. Não, concordo, concordo. Acho que é isso e acho que foi o motivo das 2 residências se unirem, né. Enquanto o HPS é um hospital geral, mas muito voltado ao trauma, né, muito forte em trauma, que não tem a complexidade clínica que vocês já são um hospital muito clínico, com alta complexidade, que não vê tanto trauma. Então as 2 residências se uniram aí lá atrás e conseguem se completar muito bem, né. Sim, eu acho que é Bebeto e Romário, sabe, tipo, é uma dupla que funciona muito bem e a gente fazendo parte da residência, assim,
Quando eu entrei na residência, a gente é meio que catequizado para dizer, olha, a gente é uma coisa só e é assim que funciona. E é assim que funciona muito bem, sabe? Então, como assim, a Ana comentou no outro programa, a nossa escala de plantões é uma escala só. Então, a gente tem que cobrir as salas e não, assim, não importa quem é o R1 e quem é o R+. Se o R1 tem o crachá do Clínicas ou do HPS. A gente tá ali, nós somos residentes do serviço e a gente trabalha igual, né? Tem que trabalhar, tem que tocar e é isso aí. E é interessante essa questão, assim, de vocês, né, estarem juntos no mesmo ambiente e não ter essa diferenciação, assim, cara, porque nós seres humanos somos seres tribais, assim, né, às vezes a gente gosta de colocar umas fronteiras ali, né, a gente tem essas coisas de identificação, né, cara. A gente como emergencista, a gente sabe como é que é isso, né, a gente chega na sala de emergência, a gente vê o pessoal da clínica médica lá, né, aí a gente vê o pessoal da cirurgia geral, já tem um leve atrito ali, aquela coisa, né. E a tendência natural seria talvez, né, ter um pouco disso, né. "Ah, mas ele é do HPS, ele é da do HCPA", né. E pelo que vocês contam pra gente, né, cara, não existe isso, né, e é bacana ver que funciona dessa forma, né, porque eu acho que a tendência é essa, é formar um time e todo mundo agregando e indo pelo mesmo objetivo, né. É a mesma tribo, o HPS e HCPA, né, só muda a É, prova que Exato. colocou dentro dessa tribo. a gente é basicamente isso. Nós somos uma tribo só. E, cara, eu sou muito feliz de fazer parte dessa tribo, assim, porque a gente se dá, tipo, super bem mesmo e essa coisa, assim, de diferenciação entre nós a gente não tem. Só Boa. E, cara, a gente conversando com a Ana no episódio, né, sobre o HPS, a gente entendeu que tem muitas coisas entre vocês que são comuns, mas tem algumas diferenças, né? E essas diferenças eu acho que talvez estejam um pouco também na grade, né, dos estágios de residência, né? Eu tô aqui aberto com uma grade que tem divulgada no Instagram de vocês, e eu Uhum, queria pincelar alguns pontos para você falar claro. pra gente. Algumas coisas, algumas particularidades aí de cada um desses estágios, para passar um pouquinho a sua visão para a galera. Vamos começar Uhum. pelo R1 então. Aqui tem marcado, por exemplo, 5 meses de térreo do HCPA, 2 meses de térreo do HPS, 1 mês de emergência pediátrica, 2 meses de UCP, 1 mês de anestesia e 1 mês de férias. É por aí mesmo? Deu alguma atualizada? O que que você fala um pouco pra gente da grade do R1? A grade é basicamente essa mesmo, que a gente tenta fazer até justamente por a gente querer ser uma residência igual entre nós, até equilibrar essa questão de térreos do HCPA e térreos do HPS. Né, o térreo para nós é o estágio da emergência. Então, a ideia do térreo é um mês em que a gente fica um dia na sala vermelha, outro dia no box de estabilização, um dia atendendo as fichas do front e um dia avaliando os pacientes internados no pronto-socorro. Claro, a variação não é essa, e cada mês, de acordo com a quantidade de residentes, acaba ah, sendo diferente, mas, num geral, tende a ser isso o térreo, assim, só para situar o pessoal, né? E o que muda ali é, por exemplo, o estágio escrito UCP. O UCP é uma unidade de curta permanência, então é aquele paciente que, por exemplo, ele chegou na porta, ele é um cara que fez uma FA de alta resposta, a gente não sabe dizer desde quando isso começou, se a gente vai anticoagular, se a gente vai pensar que, não, a gente faz um eco transesofágico nele e cardiovértice, pensando que é um negócio meio subagudo, enfim, não tem algo que a gente não consegue determinar o tempo. Então é um cara que vai para o UCP, é um cara de curta permanência, ele vai ficar entre 24 a 48 horas internado. Então, nesse estágio, a gente fica 2 meses do R1 avaliando esses pacientes. Então, são de 6 a 8 pacientes por dia, todos eles novos, porque a ideia é que assim, tem uma alta rotatividade para dar fluxo também para os pacientes, né? O paciente que tem que ficar não vai ficar na UCP, ele vai ficar num outro, responsável por uma outra parte da emergência,
e a UCP é otimizada para que esse paciente tenha uma alta breve. Não, beleza, é um potássio de controle que precisa ver visto no dia seguinte, e aí vai estar tudo bem, né? Enfim, é um paciente que tem uma consultoria com alguma equipe específica, é um paciente da genética que precisa, a genética dá uma avaliada, mas assim, é coisa breve, e a gente consegue otimizar alguma outra doença que ele tenha, e consegue remarcar uma consulta ambulatorial para ele. Então, esse estágio do CP funciona para isso. O restante ali, anestésio também a gente faz no HCPA. É um estágio que fica mais para o final do R1. É um estágio que, assim, eu gostei muito de passar no anestésio, porque a gente aumenta muito o nosso N de laringoscopias. Porque eu acho que é um estágio, basicamente, assim, ao meu ver, né? Isso é tudo uma opinião pessoal, mas é um estágio para isso, para a gente laringoscopar, que eu acho que é o grande diferencial. Os nossos pacientes, eles são intubações diferentes do centro cirúrgico, mas o ato, a via aérea em si, é, a parte anatômica é a mesma, né? Claro que tem todo um... Os pacientes são diferentes dos nossos pacientes, mas essa habilidade manual eu acho super importante e é o que a gente acaba adquirindo na anestésio. Do R1, de diferente, assim, principal, é o CT que a gente roda diferente, é o nosso estágio da clínica, entre aspas, assim, né? Que o pessoal do HPS roda na clínica do HPS, e da anestésio que é fora, e eu acho que é isso de diferente, assim, do R1, E a né, emergência pede? Vocês rodam ah, onde? verdade, boa, Romulo, isso aí. A Emerped a gente passa na emergência do Clínicas mesmo, que é uma emergência a porta aberta, né? E que, diferente do HPS, que passa num hospital fora ali, que é o Hospital da Santa Casa, a gente passa na emergência pediátrica um mês na emergência pediátrica do Clínicas. E assim, eu gostei bastante de passar ali. O perfil de pacientes também ele é um perfil do Clínicas, então, assim, são pacientes que são síndromes. E volta para aquele papo de é o paciente que ele é um pouco mais complexo, ele tem uma síndrome rara, ou ele tem alguma alteração que ele já fazia acompanhamento durante a gestação, né, dessa criança, e que ele acaba fazendo segmento no HCPA. Hum. E aí, passando agora para o R2 de vocês é bem segmentado, assim, pelo que eu tô vendo. Vocês têm um mês em cada lugar, assim, né? É um mês no térreo do HCPA, um mês no térreo do HPS, um mês de UTI do HCPA, um mês de UTI do HPS, um mês de POCS, um mês de saúde, e aí tem emergência barra UTI pediátrica no HCPA, um mês de cardio, um mês de especialidades, que aí depois você destrincha pra gente, um mês de UPA-ZN, que eu acredito que deve ser Zona Norte, um mês de Isso optativo e um mês de férias. É isso? é isso mesmo. É um mês que, assim, É, a minha tutora, ela me explicou quando eu entrei na residência, depois eu acho que eu falo da parte da tutoria, mas a minha tutora na residência, ela fez o seguinte comentário sobre os anos da residência. Então, no R1, tua imersão de emergência no HPS, no HCPA, então tu sente o que é seu primeiro atendimento e tu tem que fixar isso durante a tua avaliação. No R2 tu sai da emergência e aí tu busca novas habilidades, assim. Então, no R2 é isso que cada mês é um mês diferente e num mês que não é o que tu está acostumado a passar. Então, tu vai passar na UTI do HPS, ou tu passa na UTI do trauma do HPS, ou na UTI queimados. No meu caso, eu passei na UTI queimados do HPS, então que é um UTI que acaba recebendo os pacientes de fora de Porto Alegre e de Porto Alegre que são queimados e que precisam ter um acompanhamento melhor. Tem o estágio do SAMU, no SAMU Porto Alegre, que, meu, gostei muito de passar ali. SAMU, peguei muitos casos, assim, desafiadores, e o SAMU Porto Alegre tem, assim, um fluxo de pacientes importante. E depois disso tu passa no mês do POCOS, que talvez seja um dos melhores também, porque é um mês que a gente fica só fazendo POCOS. Então, assim, tu consegue fazer, assim, tu não tá na assistência. O máximo que tu faz é dar uma mão pro teu colega que tá com canadaço e daí tu precisa, tipo, cara, eu vejo, deixa que esse eu vejo pra ti enquanto tu tá fazendo alguma outra coisa, assim. Mas é um mês que basicamente, tu pega o teu eco, fica andando pelos pacientes e avaliando. Então, é um mês que tu
desenvolve uma habilidade maior, né? Um manejo melhor do aparelho, enfim, como janelar. É um mês que é muito legal. A gente passa também na UPA Zona Norte. Tu acertou ali a ZN Zona Norte. É uma UPA para a gente ter uma experiência de UPA, né? E esse é um estágio fora da HCPA, HPS, da nossa residência, que é uma UPA do grupo GHC. O GHC é o Grupo Hospitalar Conceição. Ele é um grupo hospitalar muito grande aqui em Porto Alegre. Inclusive tem residência de emergência lá. Fica aí um, um- Precisamos mas, gravar com eles também. é, o pessoal é muito gente boa e muito bom. E aí a gente passa um mês lá na UPA. É uma UPA que tem muitos emergencistas na escala, então a gente acaba acompanhando emergencistas, na sua grande maioria. UPA que tem eco, tem gasômetro, então, e pega muitos pacientes, assim, agudos, super agudos. Então, assim, essa parte é super legal. E aí, como uma UPA que não tem tanta estrutura, a gente consegue fazer a primeira parte de estabilizar o paciente, e depois ir para encaminhar ele para seja onde ele for, GHC, Santa Casa, clínicas e tudo mais. Então, é um estágio bem legal. Tirando isso, deixa eu ver, faltou a UTI do HCPA, que é uma UTI que, assim, o HCPA ele tem, acho que são, acho que são oito ou nove UTI, clusters de UTI com 10 leitos. Então, cada uma tem uma particularidade, assim. Eles tentam concentrar cada cluster, tentam fazer isso, assim. Tem uns que são UTIs gerais, tem uns que são UTIs pós-cirúrgicas, UTI cardíaca, né? Fora a UTI coronariana, a unidade coronariana. E aí eu acabei passando numa UTI que era mais numa pegada de doenças pulmonares, assim. Tinham leitos de isolamento, leito de pressão negativa. Então, quando eu passei nessa UTI. Você escolhe Ah, qual UTI que você quer ir ou não? não, a gente não, assim, eu não escolhi, eu fui para essa porque na verdade o estágio da UTI ali é compartilhado com as outras especialidades também, né? Então tem o Sim. pessoal da intensiva em si, tem o pessoal da anestésio que passa também, o pessoal da clínica. Então acaba que a gente é designado para tal UTI. Mas assim, num geral tende a ser bom também o estágio. Claro, é uma habilidade. São pacientes complexos, né? E que a gente também tem que saber atender, ainda mais no nosso cenário de emergência, que os pacientes ficam mais do que deveriam na emergência, né? Então, o que a gente gosta mesmo, que eu gosto, é de ficar na emergência, mas assim, eu sempre aprendo alguma coisa no estágio da UTI. Até eu tô passando no R3, o meu estágio atual também é na UTI, tá sendo bacana. Boa. Acho que faltou algum, E Fernando? Acho que foi isso, né? não, acho que foi isso. Optativo, o que que você fez de optativo? Você pode falar pra gente alguma coisa aí que vocês olham assim ou é muito variado? Não, a gente tem muita liberdade, cada um faz onde quiser, basicamente assim. E, claro, tem gente que acaba repetindo e faz, fui para tal lugar e foi uma experiência muito boa, e aí o pessoal acaba indo atrás, assim. O meu optativo eu fiz em Joinville. Foi onde que eu comecei, eu pensei, vou fazer agora como residente. O pessoal me recebeu super bem e foi legal também a experiência de voltar como residente. E inclusive foi ali que eu conheci a Tainá, que o Rômulo comentou antes. Boa. E até quando eu passei como interno, é, tinha um R1 e agora ela é chefe do serviço, então foi super legal. Pô, que legal. Que maneiro. E aí passando, cara, pro R3 então, que é onde você está atualmente, a grade fica mais ou menos assim: 3 meses de térreo do HCPA, 1 mês de térreo do HPS, 1 mês de emergência, HMV, moinhos de vento, é isso? Isso, isso. 1 mês de UTI, 1 mês de gineco, 1 mês de neuro, 1 mês de gerência, 1 mês de gestão/paliativo, mais 1 mês de optativo e 1 mês de férias. Uhum. Tá, desses alguns eu não passei ainda, mas eu posso comentar. É, o que acontece? No estágio da neuro, a neuro do Clínicas é uma neuro muito forte, assim. Inclusive o pessoal do HPS passa na neuro com a gente, do Clínicas. Tem um pessoal que a parte de AVC, assim, acaba que é referência. Tem, enfim,
a Prof. Sheila ali, que é um nome mundial para essa parte do AVC. E aí a gente fica um mês só na equipe da neurovascular, então que vai cuidar de AVCs é, é, isquêmico, hemorrágico, toda essa parte que fica de primeiro do déficit neurológico, a esclarecer que por algum motivo a neuro tem que acompanhar, onde a gente passa com eles. Foi meu primeiro mês do R3 e foi super legal, assim. Deu acompanhar a trombólise, né, que é uma habilidade que a gente precisa ter, enfim, e avaliação de NIH, é onde que a gente refina esse exame, indicações, indicação de Trombeck, que no Clínicas faz, né, a gente acaba recebendo bastante. Depois disso foi térreo do CPA, que como eu já tinha falado anteriormente, o que muda um pouco é só que no R+, assim, tanto no R2 quanto no R3, as funções mudam um pouco, né? A gente tem que ter muito mais uma noção de sala e percepção do fluxo de hospital, e entender e organizar a sala, né? E sem deixar de dar o suporte que o R1 precisa, porque, enfim, quando a gente era R1 a gente precisava também, né? Então, a ideia é, da mesma forma que a gente foi entre aspas, cuidado, a gente também tem que cuidar do R, né? O térreo do HPS segue a mesma batida. Aí depois a gente vai para gineco no clínicas, que daí é acompanhar a gente na emergência do clínicas tem emergência pediátrica, tem emergência clínica e também tem emergência ginecológica. Então a gente acompanha o PS ginecológico dele, aqui do HCPA. Esse eu não passei ainda, mas o pessoal fala bem do estágio. Ah, Aí tem o estágio de gestão, que a gente acompanha na emergência quem está como, entre aspas, o chefe do serviço, que cada dia costuma ser um chefe diferente. Talvez eu não expliquei da forma correta. É que, assim, como, num geral, tem mais de 120 pacientes na emergência, é preciso, assim, gerenciar, entender. Esse paciente, quanto tempo ele vai ficar? Ele vai ser listado para UTI? Não, ele não vai, ele vai ter que ficar, ele vai ser listado para enfermaria? Não, ele não vai para nenhum dos dois, ele é candidato a sair para um leito de um hospital de menor complexidade, isso que ele só precisa, sei lá, fazer um antibiótico que não é possível fazer em regime ambulatorial. Então, o estágio de gestão, a gente acompanha essa, esse match, assim, essa gestão em si, né? Enfim, É uma gestão de é, departamento de emergência mesmo, né? isso. Uma E aí, gestão diária ali, né? gestão diária, isso mesmo. Ah, Tem o estágio da gerência de risco, que é um estágio onde a gente acompanha é, um- uma parte do hospital em que está mais relacionada a oportunidades de melhoria, digamos assim. São eventos adversos, seja ele qual for, na emergência ou no hospital, em que a gente acompanha essa seção do hospital que é destinado a esmiuçar eventos adversos, entender por que eles acontecem e tentar, de alguma forma, buscar melhorar e evitar que eles voltem a acontecer. Também é um estágio que o pessoal fala muito bem, que a gente costuma passar na metade final do R3, então por isso eu não passei ainda, mas o pessoal fala bem. O estágio da UTI do HCPA de novo, de novo, vai de onde tu cair. Esse ano eu caí numa UTI que é uma UTI neuro, então, onde que eles tentam concentrar a parte de AVC ou enfim, HSA, eu tô mais nessa pegada esse mês. E deixa eu ver o que mais faltou. O TR do HCPA, Tem HPS. outro Eu acho que é isso, né? optativo, férias, né? Optativo Eu e acho que é férias. isso. Né? Aham. Você Boa. já tem um optativo aí para esse ano que você tá em mente? Sim, eu vou dividir o meu optativo e eu vou fazer metade dele no eco novamente. Eu quero, enfim, melhorar Dá uma algumas refinada, né? habilidades. Quero dar uma refinada e o estágio do eco no meu ano já foi bom e esse ano está melhor ainda, pelo que eu acompanho dos meus colegas que estão passando. Então eu quero dar uma refinada no exame. Eu vou aproveitar para fazer isso. Boa. Cara,
nessa pegada ainda de falar sobre a grade e tal, deixa eu perguntar uma coisa, que essa eu sempre gosto de saber. Me explica como que é a rotina, o funcionamento, a estrutura da emergência de vocês, assim. Eu acho muito massa a gente entender toda a grade, mas a nossa casa é a sala de emergência, né? E eu dei uma perguntada disso pra galera do HPS, eu conhecia o HPS já, então sei que tem as especialidades ali, como é que funciona, sala vermelha, sala amarela. Mas e do HCPA? Eu sei que vocês têm os boxes, vocês têm uma parte ali dos pacientes já internados. Conheço um pouco, mas tem uma galera que também acompanha a gente, vai querer fazer prova no serviço de vocês e não conhece nada. Então, como que é a vida Claro, do emergencista dentro da emergência, do térreo do HCPA? certo. No térreo do HCPA, então, a gente faz plantões de 12 horas. Então, a ideia é que a gente começa às 8 e termina às 8. Ah, o térreo em si a gente divide pro residente passar em o box, a UV, que é a unidade vermelha, o front e a UDM. O box, para o pessoal entender, é onde que os pacientes chegam de ambulância. Então, ou que vêm das outras unidades para instabilizam e precisam de um primeiro da estabilização. Então é onde vai chegar o protocolo AVC, onde vai chegar o protocolo infarto, onde vai vir a sepse que estava tratando e começou a ficar taquícardico, hipotência e não respondeu. Então esse é o box de estabilização. Fica um chefe e dois residentes, num geral um R1 e um R+, a depender da escala, né? E aí são 4 boxes e cada um tem um leito e uma maca, né? Mas como assim todo hospital vive superlotado, não é diferente no boxe. Então, não é incomum esses 8 leitos virarem 10, 11, 12, assim, até dar o fluxo para o hospital, para outros locais, né? Aí tem uma unidade anexa ao box, que é a UV. Na UV são 10 leitos, então, são 10 leitos aí, todos com monitorização. Então, é o paciente que foi atendido uma parada no box, tem leito na UV, voltou, precisa continuar o cuidado até ter o leito de UTI. Esse paciente vai para a UV. Né? E também, aí lá a gente passa também com dois residentes, um chefe, dois residentes da emergência, e, num geral, durante o dia também tem residentes da clínica junto. Então, vai ter 2 a 3 residentes da clínica. E Aí são 10 leitos. o chefe da Pode UV falar. geralmente é emergencista? Ou Sim, clínico? geralmente emergencista. Pô, Assim, nós temos a maioria dos nossos chefes são emergencistas, e aí também é um ponto, puxando um pouco de sardinha para o meu lado, a maioria é emergencista. Mas a gente também tem chefes que não têm formação, são clínicos, nefro, cardio, ou fez MEI, mas que, assim, trabalham na emergência há, há muito tempo e são contratados ali e também uhum. são muito bons, né? E, mas a maioria dos que faz ali a UV costuma ser emergencista. O paciente fica muito tempo na UV? Cara, depende muito, né? Apesar do HCPA ter muito leito de UTI, também tem muita cirurgia, né? Tem intercorrências no andar. Então, acaba que às vezes o paciente fica bastante tempo na UV, assim, bastante tempo, tá, 2, 3 dias. Paciente de terapia intensiva, assim, que Uhum. precisaria em ventilação mecânica, costuma ir um pouquinho mais rápido, assim, vai, 24, 48 horas, a depender do caso, né? E aí tem uns que, assim, são de terapia intensiva, mas não estão em ventilação mecânica, costumam ficar mais tempo e Segurar a um gente acaba pouquinho que não é manejando, assim. priorizado, né. O Assim, o porque entubado acaba passando na lista antes ali, tá mais grave, mais instável, sobe antes, o outro segura um pouco mais, né. A gente é, entende. é bem assim. E aí depois a gente também tem um dia que a gente passa no front, então vai atender as fichas nos consultórios. E também tem um dia que a gente passa na UDM, que é a unidade de decisão médica, que no geral os pacientes que já têm um destino que vão internar, diferente da UCP, né? E que vão internar e vão ter que ficar mesmo internados, assim. Então, aquele cara que não vai ter, a gente não vai conseguir dar uma, assim,
não tem uma previsão de alta em 24, 48 horas. Hum, Então, o front, eu acho que o térreo é basicamente isso, assim. boa, legal. E é importante essas habilidades, né, de saber para onde mandar o paciente da emergência depois que a gente estabiliza, né. Porque, assim, obviamente a gente tem muitos pacientes graves que vão precisar de UTI, mas tem outros que a gente pode mandar direto para casa. E o mandar direto para casa é importante para o fluxo do sistema, né, porque se a gente simplesmente: "Ah, manda lá para o DC, o DM e depois eles vêm lá", cara, e nessa é mais um paciente que entra lá e com o sistema superlotado, né, então, acredito que muito do que vocês devem aprender ali deve ser um pouco disso, né, dessa decisão, dessa tomada de decisão de aonde mandar o paciente, né, e que é super importante para nós emergencistas, né. Não, total. Assim, tem um dos nossos chefes, assim, dentro das nossas aulas, é basicamente sobre isso, assim. A gente, como a Ana já tinha comentado, a gente tem uma aula com o Daniel Pedrolo, toda sexta-feira, em que a gente pega um caso e fala: esse cara, e aí? A pergunta-chave, que até é uma brincadeira entre nós, é: ele fica ou ele vai embora? Tu tem que. E eu acho que é a nossa grande decisão como emergencista, assim. Eu entrei na residência pensando assim, poxa, eu quero ter um paciente grave, o infarto, a parada, mas num geral, assim, o que eu vejo, e eu acho que é uma habilidade que a gente tem que ter mesmo, é de, cara, o grosso, assim, dos nossos atendimentos, principalmente na porta ou num hospital de média complexidade, não vai ser aquele críticozão, aquele cara chocadão, ou a tempestade elétrica, assim, cara, a gente vai atender esse caso, a gente também tem esse know-how de como fazer, mas, cara, é aquele senhorzinho que tá fazendo um delírio, né? É aquele cara que caiu de moto e que a gente tem que entender e dar uma alta segura para essa pessoa, né? Então eu acho que isso não é fácil, porque Cara, é muito mais isso fácil tu internar e aí amanhã alguém vê, né? Então, não, e esse desculpa. é na minha opinião, esse é o paciente mais difícil, né, porque esse paciente, o verdadeiramente crítico, a decisão ela já tá tomada. Esse paciente vai pra dentro, esse paciente vai pra UTI. O que a gente vai fazer com ele, aí também é meandros da medicina de emergência. Então, pô, uma insuficiência respiratória eu vou entubar, como é que eu vou entubar, com a melhor técnica, como é que eu vou otimizar? Beleza, aí a gente é bom nisso aí também. Mas a decisão que, pô, eu vou entubar já tá tomada, que ele vai internar já tá tomado, paciente séptico grave já tá tomada a decisão que ele vai internar. Agora aquele paciente do meio termo, cara, pra você decidir se internar ele é jogar recurso fora e ocupar um leito desnecessário, ou se você dá alta é um risco pro paciente, esse paciente é difícil, cara. E muitas vezes você tem pouca informação para ter a resposta certa, e essa resposta angustia cada um de nós em todos os plantões. Para quem fala que, pô, só fazer medicina de emergência que o plantão fica fácil porque você sabe tudo, sabe coisa nenhuma. Todo plantão eu fico batendo cabeça para saber se eu mando alguém para casa ou não. Não sei se Essa vocês é concordam comigo. total, Concordo. total. É. Assim, E essa é a principal, assim, porque senão fica fácil, assim, não é que fica fácil. ah, Realmente, se tu fizer de um jeito que tu vai internar todo mundo, sim. é. E realmente, assim, para o cara que não tem essa preocupação, o plantão fica mentalmente fácil. Porque você não pensa muito, cara. Se você dá alta sem se preocupar, cara, isso não te incomoda mentalmente, não te consome o raciocínio. Se você interna todo mundo, também. Se você pede todos os exames para todo mundo, isso não te faz pensar. Agora, quando você tá lá na frente atendendo e escolhendo, cara, isso é uma alta segura sim ou não, eu preciso desse exame, eu preciso daquele, quando você começa a de fato gerenciar o recurso que você está usando, cara, todo paciente te te consome a mente para você tomar a decisão mais certa, mais segura e também economicamente sustentável para o serviço, né. Isso é um aprendizado do emergencista que é muito difícil e que ele nunca acaba, todo plantão é um desafio. É aquela coisa Exato. assim, esse cara eu preciso investigar aqui. Assim, eu não digo que ele não precisa investigar. Realmente, esse cara precisa ser investigado e entender o que está acontecendo. Mas tu consegue otimizar e que ele faça isso em regime ambulatorial, vai trazer mal para esse paciente? Não Uhum, trazendo, né? Não tem, né? Claro, sem nenhuma contraindicação, porque ele continua no hospital. Até porque, uhum. assim, o paciente internado, ele tem efeitos adversos à internação, né? Ah, Ele tem, tá tem muito risco, suscetível, né. né? Até um dos estudos aí de um chefe nosso foi tipo de avaliar esse tempo de internação na emergência.
sei se vocês ficaram sabendo aí, O LOS, eh né. Ficamos. é, isso, e aí viu que tá associado a maior mortalidade, esses pacientes que ficam mais tempo aqui, né. É um Uhum. estudo do Nicolaídes, um emergencista aqui do Quênia. Boa. Que mais, Fer? Massa demais. E outra coisa, assim, a gente sabe que a atividade teórica de vocês também é junta, né, HCPA, HPS. Tem alguma particularidade que você gostaria de falar? Alguma coisa diferente ou é muito do que a Ana falou pra gente? Cara, assim, a gente faz essa parte teórica tudo junto. Então, assim, só para relembrar, a gente tem aula quarta-feira de eletro, na quinta a gente tem a quarta-feira à tarde aula de eletro, quinta-feira à tarde as nossas aulas conforme o nosso cronograma, que daí é a tarde toda de discussão sobre algum determinado tema em que já tá previsto. E aí na sexta-feira é aula com o Pedrolo dessas decisões, né, do que fazer assim com alguns casos desafiadores e em seguida a aula é uma apresentação de artigo. Então, basicamente é isso. O que mudou para esse ano é que em algumas quartas-feiras a gente também tem um clube de revista, que quem toca é o Lucas. E assim, eu acho que tipo, de diferente é isso assim que eu tô lembrando. Mas a gente faz tudo junto. Então assim, quem tá no HPS, HCPA, sai do HPS, vai para HCPA e acompanha as aulas juntos. Sucesso. E, bom, quem que é coordenador aí do seu programa de residência? Hoje, quem está coordenando é a Juliana Zanettini. Ela é uma emergencista formada no HPS, na época que não tinha residência em outro lugar aqui em Porto Alegre. E ela é contratada no HPS e no HCPA. Ela, E é uma cara, ela é pessoa de incrível, assim. fácil acesso, cara? Como é que é? Conta aí um pouco pra Totalmente gente. de fácil acesso, assim. Ela é incrível, ela é até minha orientadora no meu TCR. Ela é uma emergencista de mão cheia e além disso ela coordena a residência muito bem, assim, eu tenho o privilégio de ter ela próxima, assim, e ela não é próxima a mim, assim, ela é próxima a todos os residentes. Ela está sempre disponível para nos auxiliar no que for, assim. Então, dessa parte a gente está bem servido. No HPS é a mesma coisa, assim, né? A Ana Paula, a chefe também, está sempre disponível para ajudar, assim, no que a gente tiver de dúvida, assim. Pô, Então, maneiro. tá E uma sempre pergunta próximo. mais pessoal, assim, pra você. Cara, Uhum. você a gente estava conversando aqui até antes de começar, né, que você estava dando plantão essa noite, né, plantão por fora da residência, já tá trabalhando um pouco. Mas o que você viu aí de evolução em você nesse período todo aí de residência, cara, como médico, agora atuando na emergência, o que você acredita que a residência proporcionou pra você como profissional? Cara, assim, a diferença ela é gritante, assim. Eu acho que o que mais, assim, é perceptível é o quão menos cansado mentalmente eu saio de um plantão. Assim, no R1 é aquela, cara, aquela carga mental absurda e no R+, tu, assim, no R2, no R3, tu tá habituado a fazer isso, as decisões começam a ser mais medulares, ou assim, tu já viu isso acontecendo uma vez, então tu já sabe o que vai estar acontecendo, tipo, o que pode acontecer de ruim, e tu tá preparado para isso. Então eu acho que eu não tive experiência antes da residência de trabalhar fora, mas eu comecei a trabalhar fora, assim, no final do R1, e mesmo fora da residência, eu já vejo uma melhora assim. O leque de diagnóstico diferencial aumenta, né? E a decisão, tu já tomou uma decisão similar, porque assim, os casos se repetem, né, gente? Então, tem coisas que, assim, tu viu uma IC descompensada perfil B, tu já sabe o que tu vai ter que fazer. Assim, só que no começo da residência e antes principalmente, né, sair da faculdade, eu trabalhei fora e tal, assim, eu sabia o que tinha que fazer, até sabia pelo livro, mas começar as coisas, prescrever as medicações é uma coisa que a residência te traz me trouxe, né, me agregou. Eu acho que o principal é isso, assim, o jeito que tu vê a doença, a quantidade de pacientes que tu vê, eu acho que o ensino médico não tem algo que seja melhor do que a residência, assim. E a nossa especialidade, né, não é algo teórico, a gente vê pacientes, a gente, assim,
Tu precisa encostar na mão de um paciente que está chocado, ver o que o tempo de enchimento está diminuído, ver ele tá, e às vezes ele não está taquicárdico, ele não está hipotência, mas tu olha para a cara dele e tu vê que ele não está legal. Eu acho que isso é um feeling assim que a residência me deu. É claro que eu tenho muito a aprender, assim, eu tenho plena ciência disso, que esses 3 anos que estão terminando, eu vou ter que continuar depois da residência a me aprimorar, e eu acho que isso a gente acaba fazendo, né? Eu vejo ex-residentes, assim, dificilmente o cara se acomoda. Ele, cara, tá lendo alguma coisa e seja, de alguma forma tá se atualizando, né? Eu acho que essa é uma parte legal que nós da medicina de emergência a gente compartilha entre nós. Pô, Com certeza. oh, E eu queria perguntar, você quer perguntar alguma coisa, Romulo? cara, eu ia perguntar sobre trabalhar por fora, já que entrou nesse bonde, posso? Com O certeza. cara, então, isso é uma pergunta importante, afinal, residência paga pouco e o custo de vida em Porto Sim. Alegre é alto, e isso é uma coisa que interessa a vários dos residentes, né. Como que é a vida de vocês? Bom, já sei que no R3 dá para trabalhar por fora, mas desde o R1 surge oportunidade, o cara tem um espacinho ali, vocês têm muito plantão noturno, final de semana, como que é em relação a isso? Aham. Então, assim, a gente, claro que é, a gente não como é que eu posso dizer, encorajado a trabalhar, assim, fora, principalmente no R1. Mas cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, é, o custo de vida alto, morando fora, então tem várias coisas que não tem jeito, a gente acaba trabalhando. Então, no meu caso, eu tinha uma reserva que eu me programei para vir para cá, e quando começou a ficar mais apertadinho, eu comecei a trabalhar fora. Eu comecei a trabalhar na região metropolitana, inclusive o meu primeiro plantão fora foi com a Ana, da HPS. A gente fez um plantão na região metropolitana aqui, numa cidade do lado. E aí depois disso eu comecei, fiquei mais um tempo, pouco tempo assim, uns 2 meses na região metropolitana. Aí finalzinho do R1, começo do R2, aí já me chamaram para trabalhar no hospital aqui em Porto Alegre mesmo, que eu fiquei também no final um R2 inteiro ali. E aí agora final do R2, começo do R3, surgiu uma oportunidade melhor e aí eu acabei trabalhando fora, assim, tipo, Boa. fixo, né? A gente tem bastante plantão noturno durante a residência, principalmente no R1 e no R2. Num geral, fecha uns 55 plantões, assim, pelo que eu lembro, no ano do R1, e no R2 não melhora muito isso. Então, é bastante coisa. Então, assim, cara, é 2 plantões no mês assim, eu acho que dá para fazer. Mais do que isso, eu acho que não vale a pena. Assim, Compromete, né. tu tá na residência, assim, cara, quando a gente começa assim, a fazer residência, eu acho que nossa ideia não é ganhar dinheiro, né? Assim, se tu É. quer ganhar dinheiro, tu não faz residência. Assim, não, né, esses 3 anos tu vai se abdicar de ganhar um salário melhor, né, em Uhum. troca de conhecimento, né. E aí Uhum. se tu começar a querer ganhar muito dinheiro por fora, não vai ter o conhecimento, tu vai chegar cansado pra residência. Cara, não Não é o parece objetivo, ser né, não é não o é objetivo. objetivo. É. Isso aí. É um plantãozinho por fora só pra pagar as contas, porque também não dá pra fazer uma boa residência se não tiver o mínimo ali de background, né. Sim, total, Exato, total. precisa ter. E, Pedrão, cara, o que que você vê hoje em dia como desafios ou pontos de melhoria aí para a residência? Cara, eu acho que, principalmente no começo desse ano ali, quando eu virei R3, o que eu percebi é que a nossa grade de aulas a gente poderia melhorar. E aí a gente conversou com a Juliana e elas sentaram esse ano, ela e a Ana Paula, e aí melhoraram nessa parte, assim, as aulas ficaram, sim, melhor organizadas, assim, a gente dividiu melhor os temas, então isso é uma coisa que eu via como melhoria, assim, que ainda assim, acho que dá para melhorar mais, assim. Nossas aulas podem ficar ainda melhores, eu acho que a gente precisa sempre melhorar, assim. Em relação ao R1 para o R3, eu já vejo que as aulas melhoraram bastante, mas às vezes tem coisa que dá para melhorar. Eu acho que, além disso, no R1, a gente tem uma cultura de, assim,
o R1 ele vai aprender as coisas e ele recebe muitos feedbacks, né, do chefe do R+, assim, a gente também tem essa parte de o R+, eu costumo falar, olha, tal coisa dá para melhorar, essa coisa tá bem, vamos lá, né, o plantão foi desse jeito. E aí depois disso, no R2, no R3, a gente acaba às vezes ficando sem esse feedback, assim. Isso é uma coisa que conversando entre nós R+, a gente percebe isso. Cara, tem coisa que acho que isso é uma coisa que também poderia melhorar, sabe? Cara, tirando isso, acho que uma coisa que eu não falei ainda, mas a carga horária, no geral, a gente respeita bem a carga horária. Então, é uma coisa que também isso faz sentido, assim. Teu pós-plantão, 60 horas são 60 horas. Dificilmente, a não ser que tu faça uma troca porque tu quer, tu vai ultrapassar as 60 horas, senão são 60 horas numa semana ali, com uma folga, no estágio mais pesado. Então, eu melhoraria, acho que melhorar ainda mais nessas discussões, que eu já acho que são boas, assim, não, acho que são ruins, mas acho que a gente tem que melhorar. E essa parte do feedback é uma coisa que a gente também precisa melhorar. Acaba Boa. tendo, assim, na parte da tutoria, sabe? Eu acho que a tutoria veio para pegar essa parte. Explica um pouco pra gente o que que é a tutoria, então. Cara, a tutoria é o seguinte, no R1 foi a minha turma de R1 foi a primeira a ter a tutoria. Então, cada chefe, alguns chefes específicos, ficaram responsáveis por ser tutores dos R1s. Então, tipo, a cada 2 meses, eu encontro a minha tutora pelo hospital, e a gente fala, a gente tem que marcar uma reunião. E aí, a gente conversa, o que que tu tá achando? O que que tu tá percebendo? E no mês que vem tu vai pra qual estágio? Ah, tá. Então, tá. Então, assim, no próximo estágio, o teu papel é fazer tal coisa. Tipo, é meio que pra tu direcionar, sabe? E ao mesmo tempo funciona como assim, no meu caso, quase como uma terapia. Eu falei, chefe, tá assim, 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 eu tô sentindo tal coisa e eu acho que eu posso melhorar. O que que tu me indica, assim, onde que eu posso fazer tal... Como é que eu vou adquirir essa habilidade? Aí, tu leia tal lugar, ou procura fazer tal coisa. Então, nessa parte eu também, a minha tutora é uma emergencista de mão cheia, a Adriana Urgel, ela, não sei se vocês conhecem ela, mas ela é incrível. E eu tenho sorte também dessa parte, assim, sou muito bem assessorado. Boa. Show. Sucesso. Rômulo, mais alguma pergunta específica ou podemos ir para as nossas perguntas finais? Cara, vamos para as nossas perguntas finais. Eu acho que ficou bem respondido aí. Deu para entender como é que é a vida do HCPA. E para quem quiser conhecer mais, acho que vale ouvir o episódio com o HPS, afinal as coisas se complementam por aqui. Não sei se ficou alguma outra dúvida. Pô, antes de ir para as Ou perguntas também, finais, cara, tem mais alguma coisa, quero comentar sobre tal coisa que vocês não perguntaram, tem um negócio maneiro aqui, ou você acha que deu para dar uma abordada em tudo que é importante sobre a vida de vocês? Cara, tem uma coisa que é a parte de produção científica, que eu percebo que, assim, a gente está cada vez fazendo mais. Assim, claro, a gente tem que fazer o TCR, né? Isso não mudou, mas desde que eu entrei na residência, a gente está fazendo, os residentes organizam junto com os chefes, assim, claro, com o orientador, alguns estudos super legais, assim. A gente está com um estudo sobre sedação na emergência, com um colega meu que está encabeçando. Tem um outro que é sobre bloqueios periféricos na emergência também. E um outro sobre o uso do ultrassom no choque diferenciado, se teve assim, o que que mudou na tua conduta. Aí Uhum, eu acho que isso tá se mudando, principalmente quando agora no serviço a gente tem dois professores que são professores da emergência, que são também emergencistas, assim, né, de formação, que é o Lucas e o Ian. Então, acho que isso agregou bastante dessa parte que no R1 a gente tinha, mas não era tanto. E eu acho que é um ponto forte da nossa residência, que é essa parte de produção acadêmica, assim. Eu percebo que eles têm se preocupado ainda mais com essa parte, assim, né, de educação, de ensino. Tem também agora abrir um fellow aqui no serviço sobre educação, o fellow é educação médica na emergência, se eu não me engano esse é o termo, que já tem fellow, começou agora, faz acho que uns 2 meses que ela começou. E eu acho que isso é um ponto que eu não tinha comentado, mas acho que é algo que é um ponto forte na nossa residência e que vale a pena
deixar registrado. Concordo super, cara. E só pra comentar sobre isso, pra quem tá vendo, né, a gente tem tem pouca produção científica sobre medicina de emergência, no Brasil. E eu acho que essas 2 pessoas que você comentou aí são 2 pessoas que vêm mudando essa realidade. Então o Lucas Silva, eu conheci o Lucas durante a residência, cara super firmeza, hoje é uma das pessoas que mais publica sobre emergência no Brasil e uma pessoa forte no mundo, junto com o Ian. O Ian é de Porto Alegre, hoje está como assistente aqui em São Paulo no HC da USP, né, eh, mas continua com vínculo em Porto Alegre também, um grande nome aí na produção científica. Acho, na minha opinião, são os 2 maiores, produtores de conteúdo científico do Brasil e são referências aí até a nível mundial. Vocês corrijam se eu estiver extrapolando as coisas, mas eu acho que os caras têm uma importância realmente muito grande e o HCPA tá no foco disso aí tudo, né, então pra quem E entrar eu por acho que é um aí processo, tem um né, Rômulo, potencial. que todas as residências precisam de alguma forma fazer, né, esse mesmo processo que o pessoal tá fazendo lá, né, de incentivar, cara. Eu lembro até que agora passou a ter o TCC obrigatório para formação, né, e geralmente quando isso PCR, né, vem só juntamente pra quem isso com as outras, demandas, né, da residência, é óbvio que a gente olha para aquilo e fala: "Puta, que saco, né, cara, já tem um monte de coisa, um monte de estágio aqui", mas cara, às vezes é um projeto que você desenvolve ali de melhoria de fluxo de processo dentro do seu serviço e que você pode compartilhar isso com outras pessoas ou alguma outra questão que você queira, né, responder alguma angústia sua que você teve durante a sua residência e que isso de alguma forma vai fazer crescer a especialidade, né? Porque quem não é visto não é lembrado, cara. E nós emergencistas precisamos ser vistos, né, em todos os meios, né, não só dentro da sala de emergência, mas na educação, na publicação, na academia, em tudo, né. exato, exato. E só para quem, não sabe, o Pedro falou sobre o TCR, o Fernando falou do TCC, o TCR é só o TCC da residência, né, o trabalho de conclusão de residência, né. Isso aí. Mas é isso. É isso, vamos lá então, Pedrão, fala pra gente, cara, qual que é a habilidade essencial para o emergencista aí na sua visão? Cara, eu não sei nomear ela, mas eu acho que essa coisa da alta, de saber da alta, acho que isso é uma coisa que a gente precisa saber. Claro que as mais batidas, entubar, que é o que todo mundo gosta de fazer, né, do passar um central, né, que no decorrer da residência tu começa a ficar um pouco mais, as coisas ficavam muito mais fácil mentalmente, mas eu acho que a habilidade de tu dar uma alta segura né, para o paciente, eu acho que é uma coisa que o emergencista tem que dominar. Boa. Boa, cara. E Essa é nova por aqui e entra dentro daquela importância que a gente já tinha falado, né, Fernando? E o Pedro, né? sim. Essa decisão economicamente muito importante, porque não desperdiça o dinheiro do contribuinte e para a vida daquela pessoa que está tendo essa alta é muito importante, que se errar na alta ele pode morrer em casa. Se você errar na internação, porque não vai achar que internar todo mundo é seguro, porque errar na internação, o cara morre dentro do hospital porque você internou ele errado. Afinal, você internar a pessoa, você está condenando ela a se submeter a diversos eventos adversos que a gente tem, né? Exato. E por último, então, a nossa última pergunta é, cara, contar um caso pra gente aí que te marcou, pode ser da residência, pode ser de plantão por fora, mas que você acredita que alguma habilidade sua aí, não somente técnica, mas mudou o desfecho do paciente? Ah, eu acho que há pouco tempo atrás eu tive uma viária super difícil num plantão que eu atendi aí. Eu estava até com era um plantão que tinha mais de uma emergência, tipo, tinha uma colega que aí já formou. E o jeito que foi manejado e a troca que eu tive com ela e com o restante da equipe eu acho que foi uma coisa que me marcou, que eu lembro assim agora e que no começo da residência com certeza o Pedro R1 não teria. Então, o, o jeito que a gente trabalha também é uma coisa que faz diferença, assim.
a gente não fica atucanado diante de uma situação difícil. Na verdade, até fica, né? Mas tende a não transparecer. E isso acaba sendo bom para o paciente, bom para a equipe, e no final o que importa é o bem-estar do paciente. Então, acho que essa troca que eu tive com uma outra especialidade que me auxiliou no momento, e junto com a minha colega ali, que a gente conseguiu delegar, no mesmo caso, coisas diferentes, cada um não se atravessou. Eu acho que isso é uma coisa que me marcou, assim. Pô, sucesso. Então é isso, né, Romo? Mais alguma pergunta, algum questionamento? Cara, acho que da minha parte não, nenhum questionamento. Só para finalizar aqui, lembrar que as opiniões que a gente deixou por aqui são particulares de cada um de nós três e não representa a opinião oficial de nenhum serviço que a gente pode ter comentado por aqui, né? É isso aí. E para quem quiser entrar em contato com o pessoal, né, o Instagram deles é emergência_HCPA. Então procurem lá, mandem mensagem pessoal, eventualmente pode ter uma ou outra dúvida que a gente não abordou aqui, mas o pessoal é super aberto também, vai conseguir trocar ideia. E é isso, Pedrão, da nossa parte agradecemos muito, desejamos sucesso aí para você nessa reta final de R3 e conte com a gente. Oh, fechou, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito legal participar, ainda mais eu que escuto o podcast de vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite, o pessoal da residência que me designou ali. Então, muito obrigado, gente. É Valeu e isso, até a valeu, galera. próxima. Até a próxima.